A artrose do quadril é uma doença degenerativa, ou seja, ela é causada pelo desgaste de uma estrutura. E essa estrutura, no caso, é a cartilagem que envolve a articulação. Quando a gente fala em artrose de quadril, a gente entende que o desgaste da cartilagem que envolve a cabeça do fêmur e que articula com a bacia, ele é feito e ele é progressivo. E quanto maior o desgaste, maior a dor e a limitação do paciente. Então, frente a isso, surgiu a pergunta: quando que a gente pode ou não operar um quadril? E isso depende muito. Depende por quê? Normalmente, eu prefiro entender o paciente antes de se fazer qualquer tipo de procedimento. Por exemplo, um paciente que tem uma dor leve, um paciente que tem uma limitação pequena e que não aspira a aumentar a sua atividade física, que não pretende intensificar suas atividades do dia a dia, é um paciente que a gente precisa entender muito bem se ele precisa ou não de uma cirurgia de prótese. O que vai determinar se o paciente precisa ou não é o grau de limitação, ou seja, pacientes que têm muita dificuldade em executar atividades simples, como se abaixar, cortar as unhas dos pés, fazer movimentos simples, e também pacientes que têm muita dor, pacientes que não conseguem mais fazer as suas atividades de vida diária devido à dor, não conseguem mais dirigir um carro, não conseguem mais caminhar pela casa. Esses são pacientes que normalmente precisam de prótese de quadril. Agora, também temos que ver o outro lado dessa cirurgia, que seria as contraindicações. Por exemplo, um paciente com um problema cardíaco, uma limitação muito grande de atividades de vida diária por conta do problema do coração, é um paciente que talvez não seja eletivo para uma cirurgia. Porque o risco desse paciente ter alguma complicação durante a cirurgia, o ato cirúrgico, até no pós-operatório, talvez seja maior do que os benefícios que ele venha a receber através da cirurgia. Então, é importantíssimo que você entenda que a cirurgia de prótese de quadril, ela pode ser feita em casos selecionados, mas pacientes que têm artrose de quadril não necessariamente vão precisar dessa cirurgia. Chega a pergunta então: eu tenho uma artrose de quadril, mas não tenho indicação ou não quero fazer uma prótese de quadril. O que pode ser feito? Bom, nesse momento a gente começa a pensar no que seria o melhor para o paciente. Talvez algumas atividades de fortalecimento da articulação, por exemplo, uma academia, um pilates, pode ajudar a fortalecer a musculatura e com isso diminuir a dor na hora da execução de atividades simples do nosso dia a dia. Outra coisa que pode ser feita também seria o bloqueio dos nervos que inervam a região da articulação do quadril. Com isso, você diminui muito a dor do paciente e ele consegue ter uma qualidade de vida melhor. Então, quando o paciente não quer fazer ou quando o paciente não pode fazer o tratamento cirúrgico, a gente tem sim possibilidade de ajudar o paciente, ajudar essa pessoa a ter uma melhor qualidade de vida sem ter que fazer tratamento cirúrgico.